Alguns anos atrás, eu tive um gestor e esse gestor sofreu bastante por uma questão que eu quero te contar agora. A falta de autoconhecimento, a falta de autopercepção. E eu vi um homem brilhante tendo a sua carreira interrompida porque ele não foi capaz de se perceber. Bom, se isso faz sentido para você, fica aqui comigo nesse vídeo que eu quero te dar algumas dicas para fazer uma mudança muito importante nisso. Pessoal, há muitos anos atrás eu tive um gestor e esse gestor era uma pessoa brilhante, com um conhecimento e uma competência técnica muito importante na função que ele desempenhava. Mas ele apresentava muita dificuldade de relacionamento, ele tinha uma síndrome meio de perseguição, assim, então ele desconfiava muito da equipe e até dos pares, e ele apresentava uma dificuldade imensa de comunicação. E com o passar do tempo na gestão dessa pessoa, a gente foi dando muitos feedbacks para essa pessoa e os feedbacks eram sempre muito difíceis, eram quase que carregados de discussões mesmo. Essa pessoa em nenhum momento tinha consciência daqueles gaps ou daquelas dificuldades. Uma coisa que acontecia então muito claramente é o quanto essa pessoa estava no eu cego dela, da janela de Johari. Você conhece a janela de Johari? A janela de Johari, ela fala de 4 grandes aspectos. Aqueles aspectos que a gente chama de eu público, que é aquilo que é conhecido por mim e conhecido pelo outro, então tanto eu quanto o outro sabemos a meu respeito. O eu desconhecido, que é aquilo que nem eu nem o outro sabemos a meu respeito, e aqui as pessoas têm bastante dúvida. Como é que é um eu desconhecido? O eu desconhecido é, por exemplo, uma situação que você tenha vivenciado na tua vida, que foi uma surpresa e você reagiu a isso de uma forma que você não tinha ideia. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, saindo da universidade, quando eu estava ali no ponto de ônibus esperando, o ônibus, eu fui abordada por 5 caras. E esses caras me assaltaram, pegaram a minha bolsa, meu relógio, meu celular na época, que, diga-se de passagem, era um Tijorola, Vocês conhecem o Tijorola? Então, eu tinha um desses. E aí, pessoal, tinha uma moça do meu lado que ela ficou paralisada. E eu, naquele momento, reagi com muita calma e pedi, inclusive, que aqueles caras pudessem me entregar minha identidade para que eu pudesse, pelo menos, pegar o ônibus com o cartão, de pegar o ônibus. Então, eles me devolveram esse material e, inclusive, jogaram a minha bolsa um pouco mais para frente, assim, eles não levaram a bolsa. Esse eu é o eu desconhecido, eu não tinha ideia de como eu reagiria diante de um assalto como esse, por exemplo. Então, esse é o segundo aspecto da janela de Johari. O terceiro aspecto é o eu secreto, que é aquilo que você sabe sobre você, mas que os outros não sabem sobre você. E aí nós temos um quarto aspecto, pessoal, que é o eu cego, que eu estava me referindo aqui sobre esse meu antigo gestor, que é aquele lugar onde muitas pessoas ou o teu ambiente sabe sobre você, mas você não sabe. Como assim, Marta? Sim, é aquele lugar onde você não se percebe. E aí, gente, são os feedbacks mais difíceis de serem dados. Porque quando nós falamos para as pessoas sobre esse eu cego, ou seja, questões que estão no eu cego das pessoas, é muito difícil para elas entenderem e aceitarem esses feedbacks. Isso era o que acontecia com o meu gestor. Ao conversarmos com ele sobre atitudes que ele tinha, questões que ele apresentava que eram inadequadas, a gente percebia uma resistência muito grande. Isso aconteceu, gente, durante muito tempo, até que, infelizmente, esse gestor cheio de potencial acabou sendo demitido pelo nosso diretor da época. Por quê? Porque ele tinha competências técnicas muito fortes, mas ele não tinha competências comportamentais, inclusive no trato com o time e com os pares,
para suportar o crescimento na carreira. Então, turma, o que acontece? Ao lidar com o nosso autodesenvolvimento, nós vamos entrar em contato com as nossas sombras, com aquilo que não está claramente descrito para nós. E esse sim é o nosso maior desafio. Falar sobre aquilo que a gente tem consciência é bem mais simples, mas falar sobre aquilo que alguém percebe em mim é muito desafiador. Por isso, autoconhecimento são passos que vão sendo dados. E no seu lugar de liderança, para crescer na sua carreira, você precisa dar esses passos com muita coragem, com muita consistência, para que você não perca oportunidades como esse gestor meu perdeu. Já que ficou claro para você a importância de você evoluir no seu autoconhecimento para ampliar suas possibilidades de carreira, uma dica muito prática é você fazer uma pesquisa com os teus relacionamentos, com os teus principais relacionamentos. E aqui entram relacionamentos pessoais e relacionamentos de trabalho. Outro grupo que pode aparecer são pessoas que você já trabalhou alguns anos atrás, que têm percepções diferentes de você de hoje. Ao fazer essa pesquisa, você pode fazer um formulário no Google Forms, por exemplo, sem identificação, para que as pessoas fiquem confortáveis para te dar esse feedback. Podem surgir questões que estejam no seu eu cego. E aí, a segunda grande dica é, se surgirem questões que estão no meu eu cego, eu buscar uma pessoa para conversar sobre isso. Um coach, um terapeuta, dependendo da questão que surgir, o meu líder, uma pessoa da minha altíssima confiança. Eu, particularmente, tenho conversas difíceis com o meu marido, por exemplo. Então, quando algumas coisas aparecem, me lembro de alguns anos atrás, eu ter recebido um feedback de um grande amigo, e esse feedback desceu quadrado, sabe? E aí eu cheguei em casa e perguntei para o meu marido, falei, amor, eu conversei com fulano e ele me disse isso. E eu não acho que não, eu discordo, não concordo com ele, eu acho que ele está errado. O que você acha? E o meu marido, gente, na maior cara boa, falou, amor, ele tem toda a razão. Foi muito sofrido para mim, porque aquilo estava no meu eu cego total. Então, eu nem tinha feito a pesquisa, né? Eu recebi esse feedback, que foi muito corajoso por parte do meu colega, dizer para mim, do meu amigo, né? Dizer para mim de algo que era tão difícil para eu reconhecer. Mas aquilo também foi importantíssimo na minha trajetória de carreira. Então, se você fizer a pesquisa e surgirem coisas aí que mexam com as suas emoções, procure alguém que você confie para conversar sobre essa pesquisa. E depois que você procurar alguém e que você entender que de fato aquilo faz sentido, aí é hora de entrar em ação. Como é que eu desenvolvo aquilo? Como é que eu aumento a minha autopercepção de como mudar aquela questão que foi trazida, por exemplo, e que eu nem sabia que eu fazia. Esse meu amigo me disse que eu era bastante arrogante ao me posicionar em algumas situações. Aquilo me feriu muito, porque eu achava que eu não era arrogante, eu achava que eu era uma pessoa dedicada, estudiosa, mas eu não achava que eu era arrogante. Mas ao perceber, diante de algumas situações, eu comunicava arrogância, que é um pouquinho diferente de fato ser arrogante. É aquele momento em que você não deixa o outro falar, é aquele momento em que você sempre tem um ponto de vista que você domina sobre os assuntos que estão na mesa, é aquele momento em que você, inclusive, dá muita evidência para as pessoas, né? Você traz fato, dado, numa conversa informal, por exemplo. E eu comecei a me perceber em que situações eu estava comunicando arrogância. E aí comecei a elencar essas situações e mudar um pouco a minha comunicação naquele momento. E isso fez muita diferença, gente, principalmente por uma coisa fundamental na vida de qualquer pessoa, dos líderes principalmente, o relacionamento interpessoal e o quanto a gente consegue influenciar as pessoas através desse relacionamento. Tá bem? Então, faz a pesquisa, procura uma pessoa, entra em ação e muda esse jogo. Não deixa a sua carreira ser partida. Dá para sua carreira um norte de continuidade muito grande. E se você é novo por aqui, no meu canal, se inscreve, clica no sininho, me segue nas redes sociais, eu vou adorar saber sobre você
e sobre como você desenvolve o seu autoconhecimento.